Abrir a sua Bíblia no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, um capítulo conhecidíssimo, especialmente pelos adventistas, né? E a gente, como adventista, tem no nosso DNA, digamos assim, na nossa identidade, essa questão da volta de Jesus, a proclamação. O nosso nome, adventistas, aqueles que aguardam o advento de Jesus. É o nosso DNA, é a nossa identidade. O nosso movimento se torna igreja no meio de uma espera da volta de Jesus. E embora a gente tenha acertado a data naquele fatídico momento, a gente errou meio que ali qual que era o evento que estava acontecendo, mas é dali que surge esse movimento adventista aguardando e proclamando a volta do nosso Senhor Jesus. E sempre que existe um evangelismo, uma programação especial de uma igreja adventista, de um grupo adventista, pode ter certeza que lá existem pessoas estudando profecias, falando sobre a volta de Jesus. E especialmente quando a gente observa eventos cataclísmicos, pandemias, alguma guerra que acontece, alguma crise que ocorre no mundo, a gente já começa a ficar preocupado. Será que é agora? Será que Jesus finalmente vai voltar? Será que é esse o momento? Quando dá aquele plantão da Globo lá, você já vê aquelas câmerazinhas vindo assim, você já fica, nossa, é agora? É agora? Será que vai sair o decreto dominical? Fujam para as colinas, fujam para as montanhas, é agora que Jesus vai voltar, né? E a gente faz vigília, a gente faz jejum, a gente faz programação especial. E o momento que a gente está vivendo hoje, esses últimos meses aí, essas últimas semanas, pegaram a gente de surpresa, né? Foi realmente algo que começou pequeno, localizado lá na China, e agora a gente vê no mundo inteiro essa pandemia, o Brasil sofrendo a cada dia que passa, as coisas parecem que não melhoram. E nesses momentos você já começa a ver vários pregadores apocalípticos, né? Não pregadores do apocalipse, mas pregadores apocalípticos, né? Já começam a falar de conspiração, disso, daquilo, né? E chamando a atenção para um sensacionalismo. Daqui a pouco já começa a misturar extraterrestre. Esses dias eu estava vendo aí a gente compartilhando coisa de extraterrestre, falando que Jesus ia voltar por causa de extraterrestre. Não sei, né? A questão é, o que o próprio Cristo tem para nos dizer sobre a sua vinda? Se é Ele que está voltando, acho que nada mais justo de saber o que Ele tem para dizer sobre isso, né? E para isso a gente tem um sermão, conhecido aqui como Sermão do Templo, né? O sermão profético de Jesus no capítulo 24. Existem outras versões desse sermão nos outros evangelhos, mas propriamente aqui nessa sequência do capítulo 24, e a gente vai pegar um pouco aí do 25 também, eu acho bem importante, porque existe todo um contexto que Jesus está explicando aqui sobre qual que deve ser a nossa postura como cristãos no que diz respeito à volta de Jesus Cristo. Então, se você já abriu aí a sua Bíblia, no capítulo 24, já no verso 1, quero ler com você rapidamente, diz o seguinte: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos se aproximaram para lhes mostrar as construções do templo. É interessante que, se você for, por exemplo, lá no capítulo 11 de Marcos, você vai perceber que essa é a última semana de Jesus antes da sua morte. Aconteceu já o domingo de Ramos, que a gente inclusive experimentou esses dias aí, onde Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho. De lá ele volta para casa de seus amigos, passa a noite, e na segunda-feira pela manhã ele vai até o templo, e lá onde acontece aquele evento, onde ele vira as coisas de cabeça para baixo, purifica o templo, exorta os líderes religiosos e fala: olha, vocês deviam estar tomando conta da casa do meu pai, mas vocês corromperam tudo. E Jesus passa toda aquela semana conversando com as pessoas ali no templo para dizer: olha, gente, chegou o momento de vocês se decidirem, vocês precisam escolher de que lado vocês estão. Então Jesus ele fala: olha, vocês têm um templo que deveria manifestar a glória de Deus, mas esse templo está vazio, porque vocês transformaram isso daqui no quê? Numa casa de corrupção, de lavagem de dinheiro, de passar perto das pessoas. Então Jesus faz sérias exortações a respeito de uma religiosidade vazia, que só se preocupa com a estética, com a forma. E aqui no capítulo 24 de Mateus, acontece justamente, obviamente aqui depois do capítulo 23, e se você ler o capítulo 23, é só um capítulo onde Jesus passa exortando os fariseus: ai de vocês, fariseus, vocês estão preocupados com a aparência de vocês, mas vocês não se preocupam com as pessoas vulneráveis, Vocês se colocam na frente da porta do céu, não entram, mas também não deixam as outras pessoas entrarem. Ai de vocês, ele fala várias vezes: ai de vocês. E os discípulos ali assistindo, acho que eles deveriam estar prestando atenção no que Jesus estava falando, mas parece que, como sempre, entra por aqui, sai por aqui, porque Jesus acaba de fazer essa exortação sobre essa religiosidade vazia, sobre esse templo inefetivo, e eles começam a sair dali, e os discípulos cercam Jesus e falam: olha, mestre,
essa construção, olha essas pedras talhadas aqui, olha como é que o nosso templo é maravilhoso. Dá um orgulho, né, Jesus, de pertencer a essa instituição maravilhosa que é o judaísmo. E Jesus responde o seguinte no verso 2: vocês estão vendo todas essas coisas? Porque na verdade eu digo a vocês que não ficará pedra sobre pedra aqui. Tudo vai ser derrubado, tudo isso vai ruir. No que vocês estão depositando a esperança de vocês? Vocês não viram o que eu acabei de explicar sobre essa religiosidade vazia? Vocês não estão prestando atenção no que de fato é estar com Deus, é adorar a Deus em espírito e em verdade, viver uma relação de fé genuína com Cristo? Não, vocês estão se apegando a algo que vai ser destruído. Agora, se para a gente já pode parecer um pouco chocante, você imagina para aqueles discípulos que possuem uma identidade, uma base religiosa totalmente construída em volta do templo. O templo, o tabernáculo, o santuário é o DNA da religião judaica, do povo de Israel. Desde a libertação do Egito, o santuário sempre esteve com eles e todas as festas, símbolos, rituais, tudo gira em torno do templo. E Jesus está falando assim: isso aí vai acabar. Isso aí já era. É um grande choque. Para eles é como se fosse o próprio fim do mundo. Espera aí, mas se isso vai acabar, então não vai sobrar mais nada. Se a grande e gloriosa Jerusalém vai acabar, então não vai sobrar mais nada. E aí eles perguntam o seguinte, aqui no verso 3: Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele, e em particular lhe pediram: diga-nos quando vai ser essas coisas, quando elas se sucederão, e qual será, o sinal da tua vinda, quando será o fim dos tempos. Os discípulos aqui, com um pouco de curiosidade, abordam Jesus e perguntam: olha Jesus, já que o senhor está falando aí do final do tempo, de quando isso vai acabar, explica para a gente então como é que as coisas vão acabar, como é que o fim dos tempos vai ocorrer. Nós somos muito curiosos, nós somos seres curiosos. Nós possuímos uma característica dentro de nós, que é de querer saber como as coisas funcionam e como elas vão se suceder. Hoje, quando a gente vê a nossa realidade, você vê cada vez mais as pessoas ansiosas, porque elas não conseguem estacionar a sua mente no presente, ou elas estão presas a um passado que fica trazendo traumas, ou elas estão ansiosas em relação ao que vai acontecer, elas não conseguem viver o presente. Claro que um pouco de curiosidade é normal, mas quando isso se torna o centro da nossa vida, quando essa ansiedade em relação ao futuro passa a ser danosa, aí o problema começa. É claro que Jesus, nesse momento pedagógico, nesse sermão, ele está tendo o melhor dos discípulos, o melhor interesse dos discípulos em vista. Então ele vai ensiná-los agora como se prepararem para a vinda dele, como eles vão se colocar, qual vai ser a postura deles em relação a essa expectativa da volta de Jesus. E ele diz no verso 4, olha, tenham cuidado para que ninguém engane vocês, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês vão ouvir falar de guerras, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que essas coisas aconteçam. Só que aqui ele faz uma ênfase. Isso não é o fim. Ele explica, todas essas coisas são necessárias para acontecer. Elas vão acontecer. Ele ainda segue dizendo no verso 7, porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, vai haver fome, terremoto em vários lugares. Essas coisas, porém, são apenas os princípios das dores. Isso é só o começo. Isso não é a minha vinda. E aí eu fico olhando Jesus falando isso, pensando no quanto a gente tem colocado, digamos assim, a nossa hermenêutica, a nossa interpretação a respeito da vinda de Jesus em eventos, em terremotos, em guerras, em fomes, em doenças, parece que toda a nossa concentração de espiritualidade, de religiosidade, de relacionamento com Cristo está voltado para as catástrofes do mundo. É uma hermenêutica da catástrofe, do apocalipsismo aqui, do fim do mundo. A gente vive nossa vida como se nada estivesse acontecendo. A gente vai vivendo a vida normal, trabalhando normalmente, se relacionando normalmente, fazendo as coisas que a gente sempre faz. Sem se preocupar com a volta de Jesus, sem se preocupar com essa preparação. Mas deixa acontecer uma catástrofe para você ver. Aí é vigília, é jejum, aí é ler a Bíblia, abrir o Salmo 93 em casa, vale tudo nesse momento. Porque não, agora Jesus vai voltar, então tem que me preparar. Por que a gente é assim? Por que a gente sempre quer deixar as coisas para o final? Por que a gente não permite sermos transformados a cada dia? Nessa expectativa da volta de Jesus. Então Jesus está explicando, gente, terremoto acontece.
Quando bate uma placa tectônica lá, outra lá, ó, acontece terremoto. Guerra acontece desde sempre, porque as pessoas no pecado odeiam umas às outras, têm o interesse delas acima de todo mundo, então quando elas querem algo que é do outro, elas brigam. E se é uma nação querendo algo de outra nação, eles vão guerrear. É assim que funciona. Sempre houve guerra. Né? Só das grandes guerras mundiais que a gente teve, a Primeira e a Segunda Guerra, desastroso. E ainda assim, Jesus não voltou. Você tem terremotos que isolaram quase cidades inteiras, né? Tsunamis, fomes. A gente está falando aqui de Covid, e o Covid parece que ultrapassou, se não me engano, acho que 200 mil mortes no mundo, né? Um pouco mais do que isso, não estou tão atualizado. Mas quando você vai ver, por exemplo, a gripe espanhola, dizimou, mas foi uma galera. Se não foi naquela época, será que vai ser agora? Não sei. Todos esses eventos, eles vêm acontecendo. Mas é uma progressão cada vez maior. Ok, você pode falar isso. Mas será que Jesus está tendo o interesse de falar assim, olha, fiquem prestando atenção nos eventos, fiquem prestando atenção nas catástrofes, porque elas vão indicar que eu estou voltando? Ou será que ele está falando assim, olha, tomem cuidado, porque sempre acontecem eventos cataclísmicos, desde que o mundo é mundo debaixo do pecado. E vocês vão ter uma tendência natural do ser humano, da curiosidade de vocês, de que cada vez que isso acontece, vocês vão querer se preparar. E quando essas coisas acontecerem, surgiram muitas pessoas em meu nome falando, agora eu cheguei, agora Jesus está vindo. Elas vão aproveitar essas coisas, esses eventos, para fazer sensacionalismo em cima de vocês, enganar vocês. Tomem cuidado, porque se vocês colocarem a esperança, a confiança e a fé de vocês em desastres naturais, vocês estão tirando a confiança de vocês de Cristo Jesus. Vocês estão tirando a confiança de vocês de mim. Assim como Pedro tira os seus olhos de Jesus e afunda no meio do mar, muitas vezes é assim que a gente faz. A nossa esperança, a nossa confiança está em outras coisas. E Jesus está falando, olha, tome cuidado. Ele segue dizendo, vocês serão entregues para serem maltratados, né? Muitos perseguirão vocês, odiarão por causa do meu nome, muitos vão se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. E ele diz, olha, muitos profetas falsos vão se levantar e vão enganar a muitas pessoas. Por quê? Porque sempre vai ter gente curiosa, querendo saber a respeito do futuro, e o que vai ter de gente oportunista tentando enganar vocês vai ser cada vez maior. Portanto, tomem cuidado. E por se multiplicar a maldade, o amor vai se esfriar de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse é o que será salvo. E então, após explicar todas essas questões, falar para os discípulos, olha, tomem cuidado. Jesus vai dar um indício do que é, de fato, o fim do mundo e a sua volta. Ele vai dizer no verso 14, e será pregado este evangelho do reino a todas as nações para testemunho de todos. Aí então virá o fim. Olha, em vez de vocês ficarem se preocupando com o que está acontecendo no mundo, por que vocês não se preocupam em pregar o evangelho do reino, explicar para as pessoas a condição em que elas vivem e o quanto elas necessitam de um Salvador? Se de fato Jesus está voltando, você está preocupado que ele vai voltar em breve, isso não devia causar em nós um senso de urgência, de avisar o maior número de pessoas. Mas a gente quer dia a dia viver nossa vidinha, com ninguém nos incomodando, sem sair da nossa zona de conforto. Mas se acontece algum evento, eu me preparo. Não me preocupo com os outros, eu me preparo. E aí como é que eu posso esperar que o meu vizinho que mora do lado da minha casa espere a volta de Jesus, se todo dia ele olha para mim e eu estou vivendo minha vida normal, sem pressa nenhuma, como se nada de diferente fosse acontecer? Por que a gente faz isso? E Jesus está falando, olha, vocês precisam se preocupar com a pregação do Evangelho. Esse é o grande indício, né? E ele segue aqui falando de eventos que vão acontecer em breve para eles ali, sobre a destruição do próprio templo, né? E ele vai dizer, olha, muitas pessoas, no verso 23, vão aparecer dizendo, olha, o Cristo está aqui, o Cristo está ali está ele e tal. Não acreditem, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios escolhidos, as próprias pessoas que estão procurando a Cristo, né? Eis que tenho predito isso a vocês. Portanto, se disserem, olha, ele está lá no deserto, ou olha, ele está lá no interior da casa, não acredite, porque será como aquilo que acontece com o relâmpago, que sai do oriente e vira lá no ocidente. Assim vai ser a vinda do Filho do Homem. E aí ele faz uma exortação bem curiosa. Ele diz o seguinte no verso 28, mas onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Esquisito, Jesus. O que você está falando aí? Cadáver, abutre?
contexto do que Jesus está falando aqui, o único entendimento, a única interpretação que eu pessoalmente consigo encontrar, dado todo esse contexto, é que ele está justamente linkando isso aos falsos profetas e aos falsos cristos. O ser humano é naturalmente atraído por essas coisas mórbidas, por essa curiosidade de coisas que estão acontecendo que são negativas. Então, pode perceber o nosso comportamento assim. A gente é curioso em relação a essas coisas, a gente quer ir lá e ficar vendo essa miséria. E Jesus está falando assim, olha, vai aparecer muitas pessoas explorando esse tipo de curiosidade, explorando esse tipo de comportamento. Tomem cuidado, porque a vinda do Filho do Homem ela vai ser inesperada. E aí ele começa a falar de outros exemplos de coisas que vão acontecer com o Sol, com a Lua, com as estrelas, né? E aí no verso 30 ele diz o seguinte, olha, vocês querem de fato um sinal sobre quando eu vou voltar? Vocês querem um sinal inequívoco do momento em que eu vou voltar? Sim, Jesus, nós queremos. E aí Jesus diz no verso 30, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombetas, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Vocês querem uma prova inequívoca de quando eu vou voltar? É o seguinte, quando eu estiver voltando é porque eu estou voltando. Quando eu estiver lá no céu descendo é porque é a minha volta. Fora isso, tudo que vocês podem fazer é esperar. Ah, Jesus, mas aí como é que a gente vai saber que o Senhor está voltando? Se tudo que o Senhor está falando vocês só vão saber quando acontecer. Quando de fato eu voltar, aí vocês vão saber. Como é que a gente se prepara então? E aí Jesus fala no verso 32. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, aí vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo, às portas. Em verdade lhes digo que não passará essa geração sem que tudo isso se cumpra. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Confiem no que eu estou dizendo, a minha palavra não passa. Eu vou voltar, essa é uma promessa que eu estou fazendo para vocês, só que vocês não sabem quando isso vai acontecer. A esperança de vocês, a fé de vocês tem que estar em mim. E o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer como os lavradores, os agricultores fazem. Quando eles observam a figueira, eles observam as folhagens da figueira, eles sabem que o verão está próximo, mas eles não sabem que dia vai ser o verão. Não tem como eles lá e marcarem no calendário, olha, pela coloração da clorofila aqui da folha, 73 graus de verdeza, eu acho que vai ser dia 25 de março. Não, eles só sabem que vai acontecer. Aí eu te pergunto, um bom agricultor, experiente, preparado, olhando aquela figueira e vendo que ela tem folhas, sabendo que o verão está próximo, ele vai sentar na sua casa, ligar no Netflix e ficar esperando o verão chegar para daí começar a preparar a sua plantação? Ou ele já vai fazer provisões imediatamente, sabendo que o verão vai chegar? Se preparando, comprando mais barato, porque ele está comprando com antecedência os insumos agrícolas, já deixando a terra preparada, já levantando ali as estruturas de proteção, já fazendo contratos de acordo com pessoas para poderem trabalhar junto com ele. Ou quando o verão começar, ele vai sair correndo que nem um desesperado, vai pagar mais caro, porque está todo mundo procurando, não vai encontrar mão de obra. Como é que funciona? Jesus está falando, vocês têm que fazer que nem essas pessoas. Vocês vão saber por esses sinais que está próximo. Mas não fiquem esperando o momento exato acontecer, porque vocês vão se decepcionar e vão ser enganados. Comecem a se preparar desde já. E ele começa a dizer o seguinte, olha, a vida do Filho do Homem vai ser como nos dias de Noé. Como é que foi as coisas no dia de Noé? Noé passou pregando vários anos. E enquanto esses anos iam acontecendo, as pessoas comiam, bebiam, davam festas, casavam, os casamentos, viviam a vida normalmente. E aí Jesus diz, até que lhes veio repentina destruição. Repentina destruição. Aconteceu do nada, quando ninguém esperava. Mas houve aviso, houve chance de preparação. Mas eles ficaram esperando o momento exato e foram surpreendidos. E ainda assim, com o coração duro, não se arrependeram. E aí Jesus diz no verso 42, portanto vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. A grande exortação de Jesus para os discípulos é, vocês não têm que saber o dia que eu vou voltar, vocês precisam vigiar. A minha ordem para vocês é vigiem. Mas aí você pode se perguntar, como talvez eu imagino que aqueles discípulos tenham se perguntado, mas o que é vigiar? Eu tenho que ficar lá na janela olhando o movimento da rua? Eu tenho que ficar assistindo todos os telejornais para ver quando as coisas vão acontecer? Como é que eu vigio? E eu imagino que Mateus, como autor desse evangelho,
ao chegar nesse momento do sermão, tendo ouvido o sermão e agora escrevendo para o seu público, leitor, ele tem pensado: eu não sei se o pessoal que vai ler o Evangelho vai compreender o que Jesus quis dizer com vigiar. Então eu acho que eu vou colocar aqui 4 histórias, 4 parábolas para ilustrar o que Jesus quis dizer com vigiar. E ele vai contar então essas 4 parábolas. E a primeira parábola, ainda no verso 45 do capítulo 24, é a parábola do servo fiel e do servo mau. Jesus diz o seguinte: olha, quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor deixou encarregado dos demais servos para lhe dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, o achar fazendo as coisas certas. Em verdade lhes digo que lhe confiará todos os seus bens. Ou seja, quem é o servo fiel? É aquele que continua trabalhando como se o seu Senhor continuasse ali do seu lado. Não importa se o seu Senhor viajou para longe, se está demorando a voltar. Ele sabe qual é a sua função, ele sabe qual é o seu dever, ele sabe o que ele precisa fazer. Ele não precisa do seu Senhor ao lado dele dizer: não, faz isso, faz aquilo. Ele sabe o que ele precisa fazer e ele faz. E quando o seu Senhor voltar, ele não vai ser surpreendido, porque ele já estava fazendo o que o seu Senhor pediu para ele fazer. Só que Jesus segue dizendo: mas o que acontecerá, verso 48, se aquele servo, sendo mau, disser consigo mesmo: meu Senhor está demorando para voltar, e começar a espancar os seus companheiros e comer e beber com os bêbados, virá o Senhor daquele servo em dia que não espera e em hora que não sabe, irá aplicar-lhe um castigo severo, condenando com os hipócritas, e ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus está falando aqui é: olha, se vocês ficarem com esse pensamento de que Jesus está demorando para voltar, então eu vou aproveitar a vida. Ele está demorando para voltar mesmo. Quando eu souber que está acontecendo algum cataclisma, eu me preparo. Mas por enquanto, eu vou aproveitar o que essa vida tem de bom. Eu vou viver de forma mundana, com o coração bloqueado pelo pecado, as orientações do Espírito Santo. Como? Batendo nas pessoas, xingando. Aí você pensa: não, mas eu não faço isso. Talvez não fisicamente, mas como a gente trata o nosso próximo, as pessoas que têm relação de trabalho com a gente, nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, nosso professor, nosso chefe, nosso empregado, nosso pastor, você é um líder da igreja, um membro que está debaixo da sua liderança. Como a gente trata as pessoas? A gente trata como esse servo prudente, que dá comida, que alimenta, que cuida, que dá abrigo dos seus subordinados, que na verdade não são seus, são do seu Senhor? Ou a gente faz como esse servo mau e negligente? Quando o seu Senhor voltar, ele vai ser surpreendido fazendo exatamente o oposto do que o seu Senhor pediu para ele fazer. Portanto, para Jesus aqui nessa primeira parábola, vigiar é continuar vivendo como se Cristo já tivesse voltado. Fazer aquilo que o seu Senhor já pediu para você fazer. Ah, mas eu não sei o que Jesus pediu para mim fazer, para eu fazer. Não sabe? Então esse livro aqui serve para quê? Para que servem todas essas instruções? Todos os sermões que Cristo, que os apóstolos, que os profetas nos deram. As orientações estão aqui. Basta a gente ir vivendo aquilo que já está revelado para nós. E aí no capítulo 25, Jesus vai contar a parábola das 10 virgens. Ele vai falar de um grupo de 5 virgens prudentes, sábias, que fazem provisão de óleo dobrado, para estarem preparadas para o momento em que o noivo viria para iniciar o casamento. Por outro lado, você tem 5 virgens nécias, tolas, imprudentes, que só pegam aquilo que elas julgam ser necessário para o seu próprio momento. Elas só vivem o aqui e o agora, elas não estão preocupadas com uma perspectiva futura. Elas vivem só o seu umbigo, só o seu momento. Elas não querem ser precavidas. E quando o noivo finalmente chega, ele vira para elas e fala: olha, desculpa, mas eu não conheço vocês. A gente não teve um relacionamento. E aí talvez você se pergunte: tá, mas o que isso tem a ver com vigiar? É interessante que, complementando a parábola anterior, a gente pode voltar numa outra parábola que Jesus vai contar lá no Sermão do Monte, que tem um paralelismo muito impressionante com essa história das virgens. Perceba aqui que na história das virgens você tem um grupo de sábias e um grupo de tolas. Onde é que Jesus fala sobre um grupo de pessoas tolas e um grupo de pessoas sábias aqui no Evangelho de Mateus? É lá no final do Sermão do Monte, quando Jesus dá toda a orientação do que é uma pessoa bem-aventurada, uma pessoa de espiritualidade, de religiosidade genuína, de um relacionamento genuíno e transformador com Cristo, uma pessoa que chora diante de Deus, que se arrepende, que tem fome e sede de justiça, que é pacificadora, que é perseguida por causa do nome de Cristo, que emula o caráter de Cristo na sua vida, vive de fato então essa espiritualidade verdadeira com Deus. No final então Jesus fala: olha,
o reino de Deus será semelhante a dois grupos de pessoas. O primeiro é de pessoas sábias, que constroem a sua casa na rocha. E o segundo grupo é de pessoas tolas, que constroem sua casa na areia. E aí a gente às vezes já quer sair interpretando os pensamentos bíblicos pelo senso comum. A gente fala assim, então a gente tem que construir nossa casa na rocha, que é Jesus. Sim, isso é verdade, mas não é essa lição que Jesus quer passar nessa parábola. Ele mesmo dá a explicação da parábola quando ele diz: porque os tolos que constroem sua casa na areia são aquelas pessoas que ouvem essas minhas palavras e não as praticam. Já os sábios que constroem sua casa na rocha são aqueles que ouvem as minhas palavras e as praticam. Então, quando a gente pega esse paralelismo e transporta para a parábola das virgens, a gente tem esse mesmo grupo de pessoas. Pessoas que sabem o que precisam fazer para se preparar. Elas sabem as instruções, ou do seu senhor, ou do noivo, dono da festa. Elas sabem as instruções. Elas já sabem que vai demorar. Elas já sabem que precisam estar precavidas. Só que uma coisa é você saber. Uma coisa é você vir à igreja todos os sábados, domingos e quartas e ouvir sermão atrás de sermão e saber tudo sobre a doutrina adventista. Isso é uma coisa. Outra coisa é você colocar isso em prática. A outra coisa é de fato permitir que esse entendimento transforme a sua vida. Ah, eu tenho toda a verdade. Ok, mas a sua vida é baseada em toda a verdade? Você permite que a verdade de Cristo transforme o seu coração, transforme a sua vida, para que você viva hoje, nesse momento, já como alguém que já está no céu, como alguém que já quer viver o reino de Deus. E o que vai acontecer com essas pessoas que ouvem e não praticam? Elas são surpreendidas com algo que vai chegar quando elas menos esperam. Jesus então passa para a parábola dos talentos, uma parábola também muito conhecida a respeito de um senhor que viaja, deixa 5 talentos na mão de um servo, 2 na mão de outro e 1 na mão de mais um, e fala: olha, tome conta do que é meu, porque em breve eu vou voltar. E quando aquele senhor finalmente volta, ele encontra aquele servo com as 5 quantidades ali de dinheiro, de moeda, e ele fala: o que você fez? Ele: olha, eu peguei, apliquei, fiz negociações, usei isso daqui e consegui multiplicar teu patrimônio, eu peguei o dobro, o senhor me deu 5, eu estou te devolvendo 10. Muito bem, servo bom e fiel, você foi fiel um pouco, agora eu vou te dar o muito. Entre na alegria, no gozo do teu Senhor. Com aquele que tinha 2, a mesma coisa. Eu tinha 2, negociei, trabalhei, estou te devolvendo 4, Senhor. Muito bom, servo bom e fiel. Você foi fiel um pouco, vai ser fiel no muito. Entra na alegria do teu Senhor. E aí chega aquele último servo e diz: eu sabia que o Senhor é um Senhor mau. O Senhor que quer as coisas do seu próprio jeito. O Senhor fica querendo colher onde não plantou. Aí eu fiquei com medo e escondi aquilo que o Senhor me deu. Está aqui, ó, toma, que é teu. E aí o Senhor diz: seu servo inútil, se você acha que de fato eu sou assim, do jeito que você está falando, não era melhor você se precaver? Pelo menos que deixasse, né, o meu dinheiro no banco, rendendo juros, mas nem isso você fez. E aí eu fico olhando esses 3 grupos de pessoas, e quando eu percebo quantas vezes eu sou que nem esse último servo. Deus me confiou tanta coisa, recursos, entendimento, instrução, dinheiro, talentos, tudo confiado para que eu tomasse conta como um mordomo fiel. Mas às vezes eu tenho mais medo do que vai acontecer quando Jesus voltar, do que a alegria de querer que ele volte logo. Por quê? Porque eu sei que minhas contas não estão em dia. Aí eu fico nessa expectativa negativa. Às vezes a gente tem mais medo do juízo do que a alegria em saber que nós somos justificados pela cruz. Se de fato eu entendo que eu fui justificado, a minha maior alegria é ver Jesus voltando logo. Mas às vezes a gente tem medo de que Jesus volte. E aí a gente quer jogar na zaga, na retranca, sabe? Como? A gente só faz o que a gente for ordenado. Eu guardo os mandamentos, não mato, não roubo, não faço nada de errado. Ok, mas entre não fazer o errado e viver o reino de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor tem uma distância gigantesca. Aqueles 2 primeiros servos fizeram isso. Eles não ficaram só preocupados com não fazer isso errado, não fazer aquilo errado. Eles foram para o ataque. Eles foram pregar o Evangelho, eles foram servir as pessoas, eles foram amar o próximo. E com isso eles conquistaram ainda mais recursos para o reino de Deus. Por que a gente não faz assim? Porque a gente está mais preocupado com o nosso próprio umbigo. E o que eu acho mais interessante nessa parábola, que muitas pessoas deixam passar, é quando o Senhor, o mestre daqueles 2 homens, diz: vocês foram fiéis no pouco,
agora você fez muito, o que ele está falando é, sabe qual vai ser a recompensa pelo bom trabalho que vocês fizeram? Ainda mais trabalho. Ele não fala assim, vocês foram fiéis um pouco, agora podem sentar na piscina e ficar tomando suco de laranja, tomando solzinho. Não. Vocês foram fiéis com poucas tarefas, agora eu vou te dar muito mais trabalho. Porque o reino de Deus é isso. O reino de Deus é serviço. É se entregar pelo próximo, é servir a Deus. A gente fica olhando para o céu e achando que o céu vai ser uma eterna colônia de férias. Não. O céu vai ser só uma continuidade dos valores que Jesus já inaugurou no seu reino. Quando ele chega para exercer seu ministério, ele diz, o reino de Deus chegou. E alguns perguntam, mas o que é o teu reino? Ele diz, os coxos andam, os mudos falam, os cegos enxergam, os doentes são recuperados, os mortos ressuscitam. Isso é o reino de Deus, é você servir as pessoas como Cristo serviu. E eu quero só uma recompensa egoísta, então por isso que eu vivo essa vida aqui. Eu já quero aproveitar o que eu tenho de recompensa aqui nessa terra, mas eu também quero garantir um pouquinho lá no futuro. Não. O reino de Deus, quando vier, é só uma sequência natural daquilo que já estamos aprendendo a fazer aqui hoje, nos preparando para servir no pouco. É como se Deus estivesse falando, olha, você foi fiel fazendo as coisas que eu te pedi nesse mundo de pecado, com dificuldade, com perseguição, com seu chefe te perseguindo, com seu empregado no trabalho, às vezes com um problema aqui, com um problema na família lá, com poucos recursos, você me serviu bem. E se eu te disser que existe um lugar onde você pode me servir perfeitamente, sem nenhum impedimento? É basicamente isso que Jesus está prometendo. Tanto é que agora a gente vai ver essa confirmação na última história que Jesus vai contar, no verso 31. Ele vai falar que naquele dia haverá dois grupos de pessoas, uns à sua esquerda e outros à sua direita. E aqueles que estão à direita, Jesus vai dizer, olha, vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que foi preparado para vocês. E eles vão falar, Senhor, mas a gente nem estava esperando isso. Não, mas vocês me serviram como? Vocês, quando eu estava com fome, vocês me deram de comer. Quando eu estava com sede, vocês me deram de beber. Quando eu estava com frio, vocês me cobriram. Quando eu estava preso, vocês foram me visitar. Senhor, mas quando é que a gente fez essas coisas, a gente nem te viu. O Senhor nem estava aqui. E Jesus diz o quê? Vocês fizeram isso a mim quando fizeram aos meus servos, aos meus pequeninos. E agora vocês vão entrar no lugar que está reservado para vocês por herança, o reino de Deus. Esse reino onde você vai continuar fazendo as coisas que você faz aqui. Claro, agora sem fome, sem morte, sem dor, mas ainda assim, uma entrega pelo outro, uma preocupação com o próximo, debaixo do serviço de Deus. E aí os que estão à esquerda, já ajeitam o terno e a gravata e falam, e nós, Senhor, se esses caras aí estão recebendo o teu reino, a gente merece muito mais, né? Desculpa, quem são vocês? Senhor, mas em teu nome a gente expulsou demônio, a gente pregou, a gente distribuiu o livro, a gente fez isso, fez aquilo, a gente fez tanta coisa em teu nome. Tem certeza que era meu nome? Porque eu não conheço vocês. Talvez vocês estão me confundindo com outra pessoa. Vocês acharam que estavam servindo outra pessoa. Baal, Astarote, Dagon, sei lá. O dinheiro, a carreira, a família perfeita, o status. Vocês estão me confundindo com outra divindade, porque a mim vocês não serviram. Afastai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Então, aqui Jesus está falando, olha, vigiar é basicamente você viver hoje, tratando as pessoas como se as pessoas fossem o próprio Cristo. Se você soubesse que Jesus está vindo para se relacionar com você aqui hoje, ele vai até a tua casa, ou você esbarra com ele no shopping, ou você encontra ele na sua escola, em algum momento você vai se relacionar com ele, sabendo que ele é Jesus, como você o trataria? Faça essa reflexão. Você sabe que ele é Jesus, você sabe que ele é o Filho de Deus, como você trataria Jesus? Eu tenho certeza que você o trataria como um rei. Ofereceria tudo para ele. Jesus, eu quero um lanche aqui, eu pago. Jesus, eu quero ir lá na minha casa, assistir alguma coisa, pedir uma pizza. Jesus, está precisando de alguma coisa? É assim que a gente trataria Jesus. E o que ele está falando aqui é vigiar, é tratar as pessoas como se fossem o próprio Cristo. Olhe para aquela pessoa que está ao seu lado, inclusive aquela que te dá trabalho, aquela que te incomoda, aquela que te causa prejuízo. Trate como se ela fosse o próprio Cristo. Olhe para ela e fala, se ela fosse Jesus, como eu deveria tratá-la? Isso é vigiar para Jesus.
Mas o que isso tem a ver com a volta de Jesus? Tem tudo a ver. Porque quando eu estiver vivendo isso, eu vou ser que nem esses homens que falaram assim: Jesus, mas eu nem sabia que eu estava te servindo, eu simplesmente estava, sei lá, amando o meu próximo. Então, mas isso é me servir. Jesus, eu nem me preparei direito, nem vi que o Senhor tinha chegado, porque eu estava aqui ocupado vestindo essa pessoa que estava passando frio, eu nem vi o Senhor chegando. Pois é, então, entra naquilo que estava preparado para você desde sempre. Porque o reino dos céus é de vocês. O reino do céu não é do capítulo 23 de Mateus, de pessoas que têm uma religiosidade baseada em aparência, baseada no vestuário, baseada na sua estrutura institucional, no seu prédio. Não. O reino de Deus, a volta de Cristo, é um evento que vai acontecer para aqueles que hoje decidiram que querem viver o reino de Deus como se Cristo já tivesse voltado. Então, quando a gente vê todos esses eventos acontecendo, será que a gente coloca nossa esperança e nossa espiritualidade nelas? Vivendo nossa vida de forma egoísta? Querendo aproveitar do bom e melhor que esse mundo tem a oferecer? E quando acontecer algum evento, eu me preparo. Ou hoje, eu já começo a servir a esse reino, a vigiar, ou seja, a viver agora como alguém que já é cidadão do reino, sabendo que quando o meu Senhor voltar, Ele vai me encontrar fazendo aquilo que Ele pediu para eu fazer desde sempre. O reino dos céus é dessas pessoas. Portanto, ao invés de ficar preocupado com as... A gente está agora num momento de pandemia, pessoas estão passando fome, pessoas estão morrendo, pessoas estão passando dificuldade. Que tal começar a viver a volta de Jesus agora? Que tal você olhar ao seu redor e encontrar nessas pessoas que estão passando necessidade? Jesus aqui, Jesus ali, Jesus passando frio lá, Jesus precisando de uma cesta básica ali. Quando você começar a entender que a volta de Jesus é isso, não importa quando Ele voltar, você vai estar preparado. Que Deus te abençoe. Vamos orar? Querido Deus, é muito natural do ser humano, é muito natural para mim, eu tenho certeza que para muitos que estão nos assistindo aqui, a gente fica ansioso de quando vai ser o dia da tua vinda, mas o Senhor mesmo falou para a gente, nesse sermão, que mais do que saber uma data, a gente precisa entender quem está voltando, Senhor. A gente está mais preocupado com a data do que em conhecer quem vai voltar. Se a gente de fato conhecer quem vai estar voltando, não importa a data. E outra, para que saber a data se eu já posso me relacionar com você hoje, agora, nesse exato momento? Senhor, que o Teu Santo Espírito nos ajude a entender que o Teu reino já começou. E que quando o Senhor vier nas nuvens do céu em poder e glória, com anjos te louvando, vai ser a confirmação de um projeto que já foi construído na cruz. Que o Teu Santo Espírito nos molde a cada dia para sermos mais semelhantes a Ti, para servirmos de fato representando o Seu nome, para podermos ouvir naquele glorioso dia: vinde benditos de meu Pai, e entrem no reino que já estava preparando para vocês. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.